Olá, eu sou a professora Suzana e hoje vou ler para vocês mais um conto dos Irmãos Grimm. Esse é bem conhecido, tenho certeza que você já ouviu pelo menos falar. E se chama A Bela Adormecida. Certa vez havia um rei e uma rainha que não tinham filhos, desventura que muito lamentavam. Mas um dia, ao passear pela margem de um rio, a rainha avistou a cabeça de um peixe saindo da água e ouviu dizer: "Teu desejo será realizado e logo terás uma filha." O que o peixinho previra cedo aconteceu, e a rainha teve uma menininha tão linda que o rei não conseguia parar de olhá-la, tamanha a sua alegria, e decidiu celebrar o nascimento com uma grande festança. Sendo assim, convidou não só os seus parentes, amigos e vizinhos, mas também as fadas, para que fossem gentis e boas com a sua filhinha. Eram, contudo, 13 fadas naquele reino, mas o rei só possuía 12 pratos de ouro para servi-las, de forma que foi forçado a não convidar uma das fadas. As outras compareceram e, ao final da festa, todas presentearam a princesinha com suas melhores dádivas. Uma concedeu-lhe virtude, outra beleza, outra ainda riquezas, e assim por diante, até que a princesinha tinha tudo o que havia de melhor no mundo. Quando a 11ª fada havia lhe concedido a sua dádiva, a 13ª fada, que não fora convidada e portanto estava furiosa, apareceu, determinada a vingar-se da ofensa. Então declarou em voz alta: "Ao completar 15 anos, a filha do rei irá ferir-se no fuso de uma roca e cairá morta." Então, a 12ª fada, que ainda não concedera sua dádiva, pisou à frente, declarando que tal desejo maligno deveria realizar-se, mas que ela poderia suavizá-lo, e que a filha do rei não morreria, mas apenas dormiria 100 anos. Porém, o rei esperava salvar a sua querida filha desta ameaça nefasta e ordenou que todas as rocas do reino fossem compradas e destruídas. Entre mentes, todas as dádivas das fadas se cumpriram, pois a princesa era tão bela e bem comportada, e amável e sábia, que todos que a conheciam a amavam. Mas aconteceu de, bem no dia do seu aniversário de 15 anos, o rei e a rainha estarem fora, e ela sozinha no palácio. Perambulando e examinando todos os seus aposentos e cômodos, chegou por fim a uma velha torre, onde uma escadaria estreita levava a uma pequena porta. Na porta estava uma chave de ouro. Ao girar a chave na porta, de pronto, se abriu e a menininha avistou uma velhinha afiando, muito ocupada. "Ora, vozinha", perguntou a princesa, "o que fazes?" "Estou fiando", respondeu a velhinha, balançando a cabeça. "Como é bonito o movimento desta roda", a menina exclamou, e tomou da roca para afiar. Porém, mal encostou a mão no fuso, a profecia se cumpriu, e ela foi dar sem vida ao chão. Mas não estava morta, apenas caíra em um sono profundo, e o rei e a rainha, que haviam acabado de chegar, e toda a corte, igualmente mergulharam no mesmo sono profundo. Os cavalos adormeceram nos estábulos, os cães no pátio, os pombos no telhado das casas e as moscas nas paredes. Até o fogo na lareira deixou de esquentar e adormeceu, e a carne que cozinhava aquietou-se, e a cozinheira, que naquele momento puxava pelo cabelo o ajudante de cozinha para dar-lhe um bom tapa nas orelhas por algo errado que este fizera, soltou-o, e ambos caíram no sono. E assim tudo aquietou-se e dormiu profundamente. Uma densa cerca de espinhos logo cresceu ao redor do palácio, e a cada ano tornava-se mais alta e mais espessa, até que, por fim, todo o palácio foi tomado e escondido, de modo que nem mesmo os telhados das torres ou as chaminés podiam ser vistos. Mas por todas as terras se falava da bela menina adormecida, Botão de Rosa, pois esse era o nome da filha do rei.
E de tempos em tempos apareciam filhos de reis que tentavam penetrar por entre os espessos espinhos e chegar ao palácio. E isto jamais conseguiram, pois os arbustos de espinho agarravam-nos como se tivessem mãos e dedos, e lá eles ficavam presos, morrendo miseravelmente. Após muitos anos, o filho de um rei chegou àquelas terras, e um homem velho contou-lhe a história dos arbustos de espinho e de como escondia um lindo palácio, no qual uma bela princesa chamada Botão de Rosa dormia profundamente com toda a sua corte. Relatou-lhe também como ouvira de seu avô que muitos príncipes haviam tentado penetrar por entre os arbustos, mas acabaram neles ficando presos e morreram. Então, o jovem príncipe afirmou: "Nada disso me assustará. Eu verei Botão de Rosa." O velhote tentou dissuadi-lo, mas ele insistiu em ir. Ora, naquele exato dia completavam-se 100 anos desde o encantamento, e quando o príncipe se aproximou dos arbustos de espinhos, nada encontrou, a não ser belas moitas floridas, entre as quais passou facilmente, mas que depois fecharam-se por trás dele, tão firmemente quanto antes. O príncipe alcançou o castelo, e no pátio os cães estavam dormindo, e os cavalos nos estábulos, e nos telhados os pombos profundamente adormecidos, com suas cabeças enfiadas debaixo das asas. Quando entrou no palácio, as moscas dormiam nas paredes, e a cozinheira na cozinha ainda tinha sua mão levantada, como se fosse dar um tapa no ajudante, e a aia, dormindo, continuava sentada, com uma ave negra ao colo, pronta para depená-la. O príncipe foi adentrando mais e mais o palácio, e tudo estava tão quieto que podia ouvir sua própria respiração, até que chegou à velha torre e abriu a porta do pequeno quarto no qual estava Botão de Rosa. E lá a encontrou, profundamente adormecida, tão linda que ele não conseguia tirar dela os olhos, e curvando-se, beijou-a. Mas, no instante em que a beijou, a menina despertou, abrindo os olhos e sorrindo para ele. Então os dois saíram do quarto juntos, e logo o rei e a rainha também acordaram, e toda a sua corte, entreolhando-se todos admirados. E os cavalos levantaram-se, sacudiram-se, e os cães pularam de pé e latiram. E os pombos tiraram a cabeça de sob suas asas, olharam ao redor e voaram para os campos. As moscas nas paredes zumbiram para fora, o fogo na cozinha avivou, cozinhou o jantar, a carne começou a girar novamente no espeto. A cozinha deu um tapa na orelha do ajudante e ele gritou de dor, e a aia recomeçou a depenar a ave no seu colo. Depois disso, foi celebrado o casamento do príncipe com Botão de Rosa, e juntos, os dois viveram felizes para sempre. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra.